O garoto estava deitado no chão. Não entendia onde estava. Seus olhos estavam estreitos. Não entendia como ainda estava vivo. Havia algo ao lado. O garoto virou a cabeça e olhou. Havia um bandido quebrado e ensanguentado. O garoto se afastou, sentindo-se mal. Ele vomitou tanto que até os pássaros ouviram. Agora ele estava deitado, não só em roupas no jardim todo, mas também todo verde. Ele apertou os olhos, e então uma pedrinha caiu sobre ele. Ele abriu os olhos, afastou. O bebê levantou a mão e tentou se levantar. Ele rolou para o estômago, sentindo uma dor terrível. E pegou a fruta. Foi muito difícil para ele. Mas ele olhou para ela depois. Ele comeu avidamente e bebeu água. Ele jogou a garrafa fora e continuou a olhar para o céu. Depois disso, seus olhos se fecharam novamente. Ele agradeceu mentalmente pelo presente. Pássaros cantavam no céu. A criança abriu os olhos novamente. Tentou se levantar. Devido à falta de força, ele caiu novamente. Ele expirou fundo, fechou os olhos novamente. Depois disso, ele mal se lembrava do que havia acontecido. E o pequeno corpo jazia no chão. E o núcleo era negro, um segundo depois. Em um salto, ele finalmente se levantou. Foi muito doloroso para ele. Mesmo assim, ele se levantou. Arthur olhou para o lado. Ele viu uma adaga nas costas. Ele o puxou com tanta força do bandido que ele caiu. Sentado no chão, ele olhou para cima. O penhasco do qual ele caiu era incrivelmente alto e ele não entendia como havia sobrevivido. Refletindo sobre o tempo que passou, o jovem se levantou e pegou um pau. Havia uma grande floresta ao seu redor. Ele pensou que não importava, ele precisava seguir em frente. Aqui, ouvimos alguém feliz por ter acordado. O garoto ficou surpreso. O garoto virou e se preparou para atacar. Ele ficou chocada, se escondeu atrás de uma árvore e, olhando para o corpo sem vida do bandido, ele pensou que era ele. De repente, do nada, a pergunta sobre o estado do corpo dele foi repetida. O garoto desviou o olhar e refletiu. E se o bandido acordar? Ele o atacou com um pau, mas a voz disse para não se preocupar. O cadáver não reviverá se ele o temer. O garoto expirou, mas então pensou que a voz ainda vinha de algum lugar. Ouviu, mas não confiava na voz desconhecida. Por mais sedoso, suave e digno que soasse. O garoto avançou com a faca e perguntou quem era. Era o mesmo que o salvou. Nesse instante, um coelho saltou do mato. O garoto olhou para o céu, e o garoto disse que descobriria tudo. Assim que chegou em casa, o garoto não ficou confuso. Ele disse que alguém falava isso com confiança, acreditando que ele tentava encontrá-lo. E a voz respondeu. Ele era o único que poderia levá-lo de volta para casa. Neste lugar, o garoto assustou-se. Pensou que sim, ele precisava ir para casa, lembrava-se dos pais, sua bela mãe, seus parentes. Ele pensou se tudo estava bem com eles.
se chegarem à cidade, o menino guardou a faca e caminhou resolutamente. Ele tossiu, ficou envergonhado e perguntou à voz se poderia fazer uma pergunta e se pudesse rê-lo com sua presença. A voz riu tão alto que os pássaros voaram. O garoto olhou para cima e a voz disse que ele estava aprendendo rápido. Embora fosse um pouco rude chamar uma senhora de Mas senhor, o o sentimento dele estava lá. Sim, o garoto ficou surpreso. Ele pensou como a voz sabia seu nome. Nesse instante, seus olhos brilharam. A voz respondeu que iria mostrar-lhe. O garoto pegou a cabeça e se agachou. Ele mal conseguia enxergar ao seu redor. E a imensa floresta começou a se mover. As pedras começaram a se mover. Ele olhou para baixo com olhos selvagens. A voz recomendou que eles deixassem imediatamente. Será mais seguro enquanto ainda há luz. Medir a condição de seu corpo melhorou gradualmente, deixando-o apenas com algumas ervas esparsas. Durante o dia, ele não conseguia parar de pensar. Ele caminhou no gude em uma árvore enorme e pensou: que tipo de magia ela usou para salvá-lo da queda? Como ela sabia que estavam caindo? E por que ela só o escolheu? A pergunta do mestre de obras. Através das ramas, a criança continuou a pensar. Quanto mais tentava encontrar uma explicação, quanto mais perguntas ele tinha aqui, seus ouvidos começaram a latejar. Alguns sons o cercaram. O som se aproximava. O jovem escavou em volta da rocha, pensando se apenas isso fosse o que ele estava pensando. O garoto ficou surpreso. Harei! Era água. Ele despiu-se e pulou na água imediatamente. Borbulhas voaram em direções diversas. Ele começou a lavar suas roupas. Então, a voz riu e disse que era fofo e despreocupado, assustando o garoto muito. O garoto se cobriu. E a voz disse que não havia nada para ver ali. O que o ofendeu? O garoto ficou irritado ao vestir uma camisa rasgada. Ele pensou que eram apenas palavras, então ele deve permanecer calmo. O garoto avançou, pensando que este corpo simplesmente não está desenvolvido. Tudo, e a voz pediu desculpas e solicitou não se ofender. O cara coletou água e colocou em um frasco. Ele pensou que a montanha ficava a leste. Então ele deve estar perto da região Alfa. O garoto olhou para o céu. O sol já estava se pondo. Ele não viu a neblina que o bosque era famoso por ter. Sem sapatos, ele avançou. Caminhando pela floresta, o garoto pensou que seu medo ao atravessar os pastos de animais foi surpreendido pelo fato de que, ao que parece, só haviam animais pequenos aqui. Ele olhou à frente e ficou surpreso por não ter visto nenhuma besta de mana, desde que entrou, pois este lugar é rico em mana. Que ele não pôde ficar e absorver parte da mana, porque precisava. Ele lembrou dos olhos da mãe. Ele precisava voltar para os pais. Sua amada mãe estava grávida. O estresse de sua possível morte poderia prejudicar a criança dentro dela. O garoto pensou. Esperou que eles ainda estivessem vivos. Estava escurecendo. A voz acrescentou. Ela estava feliz por ele ter conseguido sair daqui, seguro e saudável.
Ele olhou para a rocha. Então, ele disse olhou que se para o alegrava pássaro em conhecê-lo. A rocha à sua frente parecia falar. A voz disse que não era ela. Ele precisava entrar na Crabes. O garoto viu um brilho e foi até lá. Estava escuro na cratera. Ele engoliu em voz alta. O garoto era sério. Ele pensava em seus pais e sobre o fato de que voltaria para casa em breve. Na caverna escura, ele se aproximou da luz. Uma voz avisou para ter cuidado com os passos. Mas já era tarde. As pedras debaixo dos pés do garoto começaram a rachar. E ele voou até o fundo. Ele voou e voou por muito tempo. Ele voou por muito tempo. Então, ele caiu ao chão. Ele bateu forte na bochecha. Ele se levantou e agarrou-se a ela, como se ele não tivesse sido atingido o suficiente antes. Ele achou que ele poderia cair 2 andares abaixo. O garoto sentou-se, sem ser ferido. Ele olhou para cima, surpreso. Nesse instante, uma pedra sumiu debaixo dele. Ele caiu novamente, horrorizado. Ele se perguntou o que era aquilo. Havia um enorme monstro de pedra. Uma mulher de pedra com chifres o observava. Ela disse que finalmente se encontraram. Ela se levantou. Poeira saiu debaixo dos seus pés. A sua roupa grudou no teto. A passos pesados, avançou. Ela correu em direção ao garoto. Ele estava simplesmente aterrorizado, disse o bulto. Que insetos voariam na sua boca. Se ele o mantivesse tão O garoto fechou a boca abruptamente. O monstro estreitou os olhos. Ela se inclinou para ele e estendeu as mãos. O rapaz pegou sua garra. Ela disse que precisava de tempo para abrir a fenda espacial. Ele era forte o suficiente para levá-lo para casa. Ela apontou para as plantas estranhas e disse: eles eram especiais e não poderia lamentá-los até então. Pups se inclinou e agradeceu. Então ele virou e começou a examinar as plantas, achando que pareciam normais. O morango se opôs e ele se viu. Ele lembrou dos pais, como comiam frutas e riam. Para afastar essas tristes lembranças da mente, o cara começou a sacudir. O monstro apareceu novamente atrás dele. Ela sentou no joelho dele e disse isso. Esta fruta sabia melhor e você se assustou. Ele estourou a fruta e ficou todo molhado. Estava escuro. A criança comia uma fruta. E um grande bloco de pedra estava perto. E fazendo o mesmo, ele a olhou e começou a pensar. O cara ousou perguntar como poderia se dirigir a ela. Ela respondeu que se chamava Sylvia. Ele olhou para ela e perguntou se poderia fazer mais algumas perguntas. Em resposta, ele ouviu permissão. Apesar disso, ela não poderia responder a todas as perguntas. O cara levantou a mão e começou a conversar com ela. Com o medo a desaparecer lentamente pela aparência do monstro. Ele começou a perguntar-lhe todas as questões. Isso estava em sua mente. Desde que acordou da queda, onde ele está? Onde é este lugar? Por que ela estava aqui sozinha? De onde ela é? Como ela teve essa ferida? E por que ela o salvou? Olhou para ele e respondeu que sua primeira pergunta é suficiente. Este lugar
é uma zona estreita, que fica entre os campos de animais e a floresta. Ela apresentou um mapa. Ninguém conhece este lugar. Ela o protege de quem se aproxima. Embora esses casos sejam muito raros. Ela disse que Arthur foi o primeiro a entrar lá. O garoto coçou a nuca e disse que poderia chamá-lo pelo apelido. Ele desviou o olhar e explicou que sua família o chama assim. É uma abreviatura carinhosa do nome dele. E ela se inclinou e disse que o chamaria assim a partir de agora. Enquanto o garoto olhava para ela, a mulher de pedra continuou a falar. Sobre a segunda pergunta dele, ela está aqui sozinha. Porque ela não tem ninguém mais com quem ficar. A mulher olhou para cima e disse ter muitos inimigos. Quem deseja desesperadamente o que ela tem, o garoto ficou chateado. Ela pegou na sua ferida, adicionando que, em sua última batalha com o inimigo, antes que ela pudesse fugir, ela sofreu essa ferida. O garoto a ouviu atentamente. Ela continuou falando sobre por que o salvou. Então, ela se levantou e olhou para o bebê, dizendo que talvez ela tenha sido tocada pelo seu coragem, ou talvez ela só se sentisse solitária. Ela não conseguia escolher entre os dois. O monstro foi para o trono. Desculpou-se, mas já era noite e ela estava festeirando cedo. Ela deve estar bem quando ela trabalha no buraco espacial amanhã. O cara olhou para ela e desejou boa noite. Lamentavelmente, ele desviou o olhar para o quinto. Sentiu pena dela, que parecia muito solitária. Ela decidiu acrescentar que esqueceu algo. Ela se voltou para ele e disse que não alcançou o local onde iam. Então, ela sorriu e acrescentou que sua família e amigos estavam seguros. Caso ele não tivesse certeza, o bebê brilhou de alegria. Ele quase começou a chorar. Agora, ele tinha certeza de que estavam seguros. Depois disso, ele não conseguiu conter as lágrimas. E ele sorriu. O tempo passou. O garoto brincou sozinho. A mulher observou e a ajudou a colher morangos. E mostrou-lhe sua magia. Eles dormiram abraçados por horas. Eles não podiam conversar sobre outros assuntos quando não preparavam o portal. Silvia estava na posição de lótus e contou ao garoto algo. Essas horas se transformam em dias, esses dias da semana, enquanto passavam cada momento juntos. O pensou no fato de que a mulher nunca falava sobre sua vida. Começou a entender gradualmente que se tratava de uma pessoa. Esta criatura misteriosa, Arthur, meditou no topo de um penhasco. Energia se acumulou em torno dele. Nesse instante, ele abriu os olhos. A criatura colhia frutas. Ela era a personificação da frase: não julgue um livro pela capa. Apesar da aparência, ela era gentil. Gentil, paciente e caloroso. Ela o olhou, aproximando-se, com frutas. A mulher perguntou se o bebê já havia almoçado. Essas frutas são muito picantes e raramente crescem em outros lugares. A criança pegou a fruta, a mulher o fez lembrar da mãe, e que ela também era gentil e bondosa. Ele pensou e olhou adiante. Ela o repreendeu duramente quando ele errou. Agarrando a cabeça, o garoto lembrou-se de algo.
Ele lembrou daquela pessoa terrível, um momento em que ele demonstrou hostilidade e não merecia morrer. E pior ainda, se algum deles sobrevivesse. A criança estava muito irritada, franzindo o senho. Seus cílios estavam franzidos. Ele iria encontrá-los. Nesse instante, uma mão enorme se aproximou dele. E ela o deu um bom empurrão. A boneca voou para o lado e caiu em uma pedra. Ele se levantou, pegou a cabeça e perguntou o que era. Uma enorme rocha sentou-se ao lado dele e disse que talvez não tivesse se enganado e que esses bandidos mereciam morrer. Ela decidiu não salvar o mago, com quem ele também se apaixonou. Em resposta, o garoto perguntou por que ela, mas não teve tempo de terminar. A mulher estava irritada. Ela acrescentou deixar o ódio obscurecer o coração. Então, a lua só te machucaria. Em vez disso, continue em frente. Na vida da cidade. O garoto segurou a cabeça e ouviu atentamente. E ela continuou e disse que se deparasse com muitos almoços, não deixe a tristeza e a raiva corromperem sua mente. Aprenda com os outros e olhe para o futuro com um sorriso. Isso é o que ele deve fazer. Só assim ele realmente vencerá. Ela deitou ao lado dele e acariciou a cabeça. Ela se arrependeu de ter repreendido-o com tanta força e perguntou se doía. Sylvia ficou chateada. Uma palestra sobre moralidade e vida, por uma figura que parecia ser o próprio mal. Estranhamente, ele o atingiu, chamando-o várias vezes. O cara acordou. De repente, a mulher perguntou por que ele não comia frutas. Arranhou a nuca e respondeu que estava bem. Então, ele começou a comer a ferida da protuberância sangrava. A situação parecia piorar. Ela cobriu e disse ao bebê para não se preocupar, porque às vezes iria mais rápido. O bebê continuou a mastigar. E quando ela também iria pedir algo, o monstro abaixou a cabeça e disse que pessoas normalmente acordam aos 12 ou 13 anos. Então, como ele formou um coro, poderia usar técnicas mais eficazes do que muitos magos completos. O garoto sorriu e ele respondeu que os pais diziam que era um gênio. Então, a mulher se agarrou a ele, disse que talvez ele pudesse aprender. O garoto perguntou novamente: aprender o quê? Ela se afastou dele. Foi então que ela gritou alto e explicou: absorver mana enquanto se move e possivelmente em combate. Se você for bom o suficiente, o garoto ficou surpreso. Ele não entendia como ela faria. O monstro sorriu. Ela ergueu a mão. As pessoas pensam linearmente sobre o mana. Apenas comece com pequenas ações, movimentos sem sentido, e avance a partir daí. O garoto olhou para as mãos. E ele não entendeu o que fazer. Ele apertou o punho e o apertou ainda mais. Então ele olhou para cima e Falar disse isso. É fácil. Fazer é difícil. Ao qual ouviu a resposta, que animais aprendem naturalmente. Mas, como os humanos acordam geralmente mais tarde, seus corpos não são multitarefa. Enquanto o garoto olhava para as mãos, ela acrescentou, considerando que o último fato não se aplicava a ele. Se ele se esforçasse, teria sucesso.
O garoto apertou os punhos novamente. Ele sorriu e garantiu que faria o possível. A qual a mulher riu e disse que isso era de se esperar, enquanto ela coletava energia para o portal. O garoto treinava arduamente. Bem, ele tropeçou, caiu e a mulher riu alto dele. Junto com a sua varinha, ele continuou a treinar, praticando essa habilidade ao máximo. Significava ser capaz de lutar efetivamente, mantendo um fluxo interno constante de mana. Sujeira deslizava pelas bochechas dele. As mãos tremiam, ele sacudiu o bastão. Swingou novamente, apontou para a frente. Então, ele olhou para as mãos, viu a energia e pensou que não poderia ser. O monstro de pedra gritou e disse a ela que tudo deu certo. Mas Sylvie estava imóvel. Nesse instante, ela sangrava. O cara estava aterrorizado. Ele correu até a mulher, que sangrava. O garoto correu o mais rápido que pôde e perguntou o que havia acontecido. Ele se virou naquele instante. Ele já estava em pé em uma poça de sangue. Seus calcanhares estavam sujos, tentando virar o monstro. Ele pediu que ela aguardasse. Ele reuniu toda a sua energia, ele gritou alto e conseguiu virá-la. Um barulho forte foi ouvido. A ferida sangrava. O rapaz olhou para ela com lágrimas e perguntou: por que piorava tão rápido? O portal de energia crescia. Olhosha olhou e pensou que não poderia ser. Agora, ele percebeu que estava piorando. Porque ela estava ampliando o portal, ele lembrou do momento maravilhoso. Quando ela o alimentou com uma fruta, como treinaram juntos, como ela ria, como eles conversavam, mesmo como ela o assustou pela primeira vez. As lembranças se apagavam, a criança ajoelhou-se. Ele percebeu que ela piorava cada vez mais. O garoto chorou. Ele percebeu que, enquanto ela mantinha pelo portal, ela piorava. Ela fazia tudo por ele. As mãos dele se fecharam em punhos. Os dentes do garoto estavam doloridos. Lágrimas rolavam por suas bochechas. Então, o monstro a acariciou. Ela disse que tudo estava bem. O bebê agarrou sua mão e continuou a chorar. Ele perguntou como tudo poderia ser bom quando... Mas ele não conseguiu terminar e chorou muito. Ela morria por causa dele. Bagas brilhavam ao redor. O garoto chorou. Chorou mais do que admitia. O menino sente-se aos pés da mulher pela primeira vez. Ele chorou como uma criança lá fora. Ela perguntou se ele havia se acalmado, mas ao responder, ela soube que ele não havia. O bebê continuou a chorar. A rocha colocou a mão no peito e disse eles não tinham muito tempo juntos e ela queria que ele não se culpasse por isso. Enxugando as lágrimas. O garoto disse que não conseguia evitar de culpar-se porque ela se sacrificava para que ele pudesse encontrar sua família. Nesse instante, a criatura sorriu. Ela disse que ele estava lhe fazendo, permitindo que ela saísse dessa caverna abandonada mais rápido. Nesse instante, o garoto apertou os dentes e chorou ainda mais. Seus dedos começaram a se transformar, semelhante à lava. Ela disse que o nome
não combina com essa forma. A transformação começou, aparecendo grandes asas brancas. Pelo branco, o garoto fechou os olhos. O brilho era intenso. E então apareceu um dragão branco apareceu diante dele. Ela o olhou com seus incrivelmente belos olhos. Olhos roxos. Ela disse que agora se parecia mais com Sylvia. O jovem ficou surpreso. Ele não sabia se ela realmente era um dragão. A mulher olhou diretamente para ele. Ela acreditava que todos a chamavam de dragão. Mas tinham pouco tempo para conversas vazias. Agora que ela estava nessa forma, o belo dragão se dirigiu ao portal. Adicionando, ela precisou usar sua forma original para concluí-lo. Mas agora que a disfarce acabou. Eles chegariam em breve. O garoto perguntou quem eram. Nesse instante, o portal brilhou mais forte do que antes. O garoto fechou os olhos. A mulher se voltou para ele e pediu que o ouvisse. Cuidadosamente, cobriu com sua asa. Ela acrescentou havia algumas coisas que ela precisava dizer a ele. Antes de se separarem, ela entregou-lhe um ovo colorido. O garoto o olhou, como se ele fosse um milagre. E achou que ele não era pesado, mas parecia que mal conseguia ser segurado. Ela pegou sua asa e também puxou uma pena dele. Por um instante, essa pena era para o garoto. Ela pediu que envolvesse o ovo em uma pena. Para esconder. O garoto não compreendeu naquele instante. O pediu-lhe que tivesse um pouco mais de paciência. Depois disso, ela o acertou, no estômago com o nariz. Com toda a força, ele olhou para a mão. Alguns símbolos começaram a aparecer nele. Elas foram queimadas em seu corpo com dor infernal. Depois de um momento, parou. O rapaz sentia muita dor. E o dragão disse que se revelaria. Quando chegou a hora, ela olhou para o garoto. Seus olhos começaram a clarear. O cara perguntou se estava tudo bem. E com sua última força, ela se aproximou dele. Ela disse que abriria um portal agora. Ela não teve tempo de escolher o lugar exato, mas ele deve estar perto de seus pais. Ela precisava se apressar. O rapaz perguntou se ele realmente ia deixá-la. Assim, pedras começaram a cair do teto. A aurora surgiu. O garoto olhou para cima, com medo. Bem, o dragão o cobriu com suas belas asas. Pedras começaram a cair sobre ela. Alguém, à esquina, se virou para ela. Ele a aconselhou a parar de ser teimosa e entregá-lo. Um estranho homem de pedra apareceu diante deles, com chifres como Sylvia antes. Ele mandou entregá-lo agora, e por isso ele curaria sua ferida. O garoto olhou adiante e pensou que ele se parecia com sua forma anterior. A aproximação era iminente. Dizem que a mulher causou muitos problemas depois que ela se escondeu aqui. Pedras continuaram caindo do teto. Havia energia incrível ao redor do dragão. Ela disse que precisava confessar algo a ele. Apesar de querer prolongar a criação do feitiço de transporte, para passar mais tempo com eles. O garoto olhou para ela, muito triste e sangrando. Ela acrescentou que pediria perdão, mas ela tinha mais um pedido egoísta. O dragão o olhou com desdém e perguntou se ele poderia chamá-la de vovó.
pelo menos uma vez. O garoto agarrou sua asa. O bebê apertou os dentes. Ele simplesmente pediu para ela ir com ele. Ele implorou a ela, dizendo que tudo ficaria bem. Podiam sair juntos dali agora mesmo. Os olhos do dragão encheram-se de lágrimas. Ela fechou os olhos. Uma lágrima rolou. Ela disse que não poderia. Nesse instante, arrancou seu ala. Ela disse adeus a ele, e no mesmo instante, ela o atirou diretamente no portal. O jovem gritou em lágrimas. Ele implorou para que ela fosse com ele. A última coisa que ele viu foi ela, sentado em frente ao portal. E no último segundo, ele gritou que ela era sua avó. O dragão chorou. Ela fechou os olhos e sorriu. Agradecendo-lhe, ela permaneceu sentada. Longe dali estava o que ele queria. As bagas brilhavam mais intensamente. A mulher disse que ele era seu filho. O garoto acordou ao ar livre, erguendo a mão ao céu. Ele estava deitado na grama. O vento soprava ao seu redor. O garoto virou a cabeça para o lado. Ele olhou para baixo e franziu levemente o senho. Diante de seus olhos, as grossas coroas das árvores. O garoto apertou os dentes e pensou que ela havia partido. Arthur apertou a grama na mão e acrescentou que nunca mais teria chance de vê-la. Ele bateu com as mãos no chão e gritou alto. As corujas voaram e cacarejaram alto. Eles voaram alto acima das árvores. O sol da manhã surgiu sobre o bosque. O jovem cobriu o rosto com a mão e pensou em memórias dos 4 meses com Sylvia. Surgiam em sua mente. Arthur virou a cabeça para a direita e acrescentou que foi um tempo longo e curto. Ele se encolheu em posição fetal e concluiu o pensamento dizendo que todo esse tempo o dragão o tratou como sua família, ensinando-o que faltava desde que chegou a este mundo. De repente, batidas rítmicas surgiram em sua mente. O garoto levantou-se abruptamente do chão. Ele levantou as sobrancelhas, surpreso, sem entender o que estava acontecendo. Ele ergueu a mão e franziu o senho. No seu ouvido, ouviu a voz de Sylvia o saudando. O garoto ergueu a cabeça e perguntou se era ela. O dragão respondeu, apresentando-se pelo nome. O garoto ergueu uma sobrancelha, confuso. A voz do disse dragão. Que se o garoto estivesse ouvindo isso agora, Arthur abaixou a cabeça. A mulher concluiu a frase dizendo: isso significava que ela mostrou a ele quem realmente era. O garoto lembrou como o dragão agarrou-o pelo corpo com a pata. Ele pensou que ela havia deixado uma mensagem. Antes disso, ele abaixou a cabeça, desapontado até os joelhos. A mulher acrescentou que, no entanto, ele não estava nem perto de estar pronto para toda a verdade. A imagem dela apareceu diante dele. Sylvia disse: o corpo de Sua Majestade é o de um garoto, apenas com 4 anos, e apesar de seus enobles já terem atingido o escuro, no estágio vermelho, ele ainda não é forte o suficiente. O garoto pegou nas roupas. A mulher acrescentou que era um pequeno presente de despedida. Ela colocou seu presente único nele. E que o seu futuro desenvolvimento é um mago. Dependeria de como ele usasse esse presente. O garoto arqueou uma sobrancelha e pensou que não pediu esse presente.
e teria preferido outra coisa. A mulher interrompeu seus pensamentos e disse que poderia imaginar como ele se sentia agora. Um fluxo de mana começou a surgir ao lado dele. A mulher acrescentou que ele provavelmente sentia tristeza e raiva.